aí galera, tudo bem? Estamos começando aqui mais um bate-papo missionário. Estamos aqui recebendo a presença do nosso amigo e pastor Adenir, no nosso bate-papo missionário, e eu vou pedir para que ele faça as devidas apresentações. Pastor Orlando, bom dia a todos que assistem. Sou grato a Deus pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, servir o Senhor junto com os irmãos. Eu sou o Adenir Ribeiro de Lima, sou pastor da Segunda Igreja Cristã Evangélica em Pontalina. Nós somos uma igreja em plantação, iniciamos nossos cultos há alguns meses e pela bondade do Senhor estamos servindo desse lugar. Tenho tido a grata oportunidade de também servir aqui no Pronas, voluntário, dando algumas aulas para os missionários. Louvo a Deus por esse entendimento, por a vida das pessoas que decidiram por fazer esse trabalho tão bonito que é o do Pronas. E nós estamos aqui querendo servir, tentando aprender uns com os outros. Bom, pastor Adenir, a gente sempre faz esse bate-papo missionário com pastores, com irmãos que estão na missão e até mesmo com os irmãos que fazem parte de alguma agência missionária. E eu queria fazer algumas perguntas para a gente trocar uma ideia, para acrescentar conhecimento e também fortalecer os irmãos que estão na missão, na lida aí também, né? Para desenvolver esse bate-papo. A galera os missionários que participam do nosso programa, eles sempre fazem perguntas, há uma troca de ideia, né? E é muito legal isso. Bom, como a sua igreja define missões? Vocês desenvolvem algum projeto missionário ou são parceiros de algum projeto missionário, de alguma agência? Joia, essa é uma pergunta bem relevante. Eu entendi, na verdade, por muitos anos da minha vida com relação a missões de uma maneira que era muito superficial. Aquela ideia de todo mês tirar uma oferta missionária, fazer alguma coisa, isso era um pouco mais como descargo de consciência do que realmente missões. Até compartilhando um pouquinho aqui da minha família, a minha filha conheceu um jovem filho de missionários de Asa de Socorro. Eles namoraram, se casaram e hoje eles servem Asa de Socorro. Então, desde o namoro e o casamento da minha filha, foi dado a minha oportunidade de conhecer um outro leque das missões que eu realmente não entendia, não conhecia, que é sobre missão no seu sentido mais amplo, sobre os missionários de base. Eu não sei, pastor Orlando, mas parece que na minha cultura era mais aquela ideia que o missionário obrigatoriamente tinha que ser um irmão com a Bíblia na mão pregando na África, ou para os ribeirinhos, para os índios ou coisa parecida. Então hoje nós vemos missões de um sentido muito mais amplo, muito mais abrangente, e a nossa igreja tem como objetivo ensinar que todo cristão, todo membro da igreja precisa ser missionário e que nós devemos servir o Senhor com as nossas aptidões, com a nossa formação acadêmica, com os nossos talentos, independente de onde e de como, mas o dever de todo cristão é ser missionário. Isso não é uma opção, isso é um mandamento no meu entendimento. Que joia, joia. Nascemos para missões, né? Nós nascemos com a missão de glorificar a Deus, Camissio Dei. Isso faz parte de nós, missões faz parte de nós, muito joia. Mas, então, o senhor falou que sua filha faz parte da Asa de Socorro, então vocês têm uma parceria com a Asa de Socorro, não? Sim, nós temos uma parceria com Asa de Socorro, mas no sentido mais de ajudar a filha, o genro, não com a missão diretamente. Ainda eles são recém-casados, a gente não tem tanto conhecimento, mas nós temos essa parceria indiretamente com Asa de Socorro, mas nós temos também a parceria principal com a MCE, que é as Missões Cristãs Evangélicas da nossa denominação, com sede em Anápolis. Então, mas a ideia da missão, na verdade, essa parceria ela tem que ser abrangente, eu penso. É com todas as missões, se é uma missão bíblica, se é um trabalho bonito, um trabalho relevante, nós precisamos ser parceiro. É o que eu acabei de dizer na pergunta anterior, na resposta anterior, é que missão é um dever.
Então, quando a gente entende que o médico tem que ser missionário como médico, que o professor tem que ser missionário como professor, e assim segue. Então, não existe ninguém na igreja incapaz. Não existe nenhum membro da igreja que não tem capacidade de fazer alguma coisa para missões. Então é por isso que eu procuro ser parceiro da MCE, parceiro de Rádio Socorro, estou tentando ser parceiro aqui no Pronas e assim em todos os lugares que for possível, porque missão está realmente no coração de Deus, missão é um dever, como eu disse, e isso precisa ser impregnado na nossa mente, o amor pelas missões e o respeito para com os missionários diferente, que é aquele missionário que serve lá, como eu disse, com Ribeirinho, pregando o evangelho, vivendo uma vida de literalmente como obreiro, obreira, servindo o Senhor, e aquele missionário que ele trabalha como cozinheiro na base, o missionário que limpa a estrutura daquela base, missionários, e eles são tão importantes como os maiores ou menores, se é que eu posso usar essa expressão, todos são iguais diante de Deus. Então eu queria até levar para você aqui um desafio para você pensar, estudar um pouco, entender o trabalho missionário num todo, se é que você tem um pensamento semelhante, era o meu, do missionário sempre focado num tipo de coisa e não em todos os serviços que podem ser prestados. Que joia. A missão da igreja. A missão da Igreja Cristã Evangélica de Pontalina, da segunda Igreja Evangélica, nós estamos plantando. A missão é servir. Servir o Senhor de todo o coração, servir o próximo, amar as pessoas. A missão da igreja é levar uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, porém, por hipótese alguma, negociar o verdadeiro Evangelho. Nós precisamos ser firmes no Evangelho, não arredar pé do Evangelho e pregar a mensagem de acordo com que ela está na Bíblia. Então a missão da Igreja Cristã Evangélica é essa, de servir a Deus, servir o próximo, e um sonho da nossa igreja, da segunda Igreja Cristã Evangélica, eu repito às vezes que nós temos uma outra Igreja Cristã Evangélica em Pontalina, que é pastoreada pelo nosso amigo pastor Nixon. Então a segunda igreja, ela tem essa ideia de servir a Deus e o próximo, a ideia de plantar igrejas, de igrejas gerar igrejas. Eu não tenho aquele sonho de ter uma igreja com milhares de membros num local só, mas eu gostaria que essa igreja frutificasse, virando várias igrejas, ajudando várias agências missionárias, chegando a vários lugares com vários projetos, e através desses projetos, por que não termos 2, 3, 5, 500 igrejas que nasceu um dia desta pequena igreja que está começando hoje. Então essa é a visão da igreja que a gente tem tentado colocar e impregnar na mente dos nossos membros, das pessoas que nos visitam. Servir ao Senhor, servir ao próximo e realmente dar o nosso melhor para o crescimento da igreja. Que joia! Nessa visão a gente vê que há uma abrangência maior naquilo que é o evangelho integral, de alcançar o homem todo, o evangelho todo, né, no mundo todo. E é uma abrangência maior, porque você planta igrejas com a visão coerente sobre missões, então você tem mais recursos humanos e financeiros e muito mais campo de ação, né? Legal. Então, qual a sua opinião que nos cultos nas igrejas, né, ou conferências, ou qualquer outra oportunidade que se dê para que se abra, para que se fale de missões, então qual seria a pauta prioritária? Seria recurso, ou mais investimentos em missões, ou despertamento vocacional, capacitação, envio de missionários? Joia, uma pergunta muito relevante. Eu penso que o recurso humano, pessoas, às vezes nós enfatizamos muito nessa pauta, até pela necessidade urgente de uma construção, de uma reforma, de um envio, de um sustento para um missionário, etc. Mas se nós investirmos um pouco mais em trabalhar o coração das pessoas, despertar essas pessoas para ir, quebrar assim aquele paradigma, uma frase que eu ouvi durante anos da minha vida, e acredito que eu até falei ela também, que ela é muito conhecida, eu vou tentar lembrar ela aqui, que é assim, que missões se faz com os joelhos dos que oram,
com as mãos dos que contribuem e com os pés dos que vão. Essa frase ela é muito perigosa. Por quê? Porque parece que divide as funções, e se eu oro eu não tenho os outros dois deveres. Se eu contribuo financeiramente eu lavei a minha consciência, e se eu fui para o campo missionário, então eu não preciso orar e nem contribuir. Então eu acho muito perigoso. Na verdade nós temos que fazer os três. Todo cristão deve orar, contribuir e deve fazer missões. Eu estou sendo repetitivo, por quê? Porque essa é aquela ideia de uma irmã que ensina no sábado à tarde as irmãs a fazer crochê. O trabalho missionário dela é tão importante do que quanto aquele que deixou toda a sua família e foi para a África ou foi para o Amazonas pregar o Evangelho do Senhor. Então essa ideia de fazer missões focando no ser humano, despertando as pessoas. Porque eu já li livros, eu já ouvi testemunhos pessoais de nós, colegas pastores, que caiu no erro de fazer aquela conferência missionária. Não é errado fazer a conferência missionária, mas a gente faz uma conferência missionária por ano, trabalha a igreja naquele período, tira uma bela oferta, escolhe uma missão, entrega aquela oferta e tipo lava a nossa alma. Terminei esse ano, eu já passei por todas as penitências que eu preciso. Isso é perigoso. Devemos sim ter o congresso, fazer a conferência, tirar a oferta. A oferta, eu não concordo ela ser anual, ela pode ser durante o ano, ser uma mais rochuchuda, mais robusta, porém ela precisa ser, eu entendo que oferta missionária é mensal. Na verdade, ela precisa ser diária com a nossa vida. Então, pense nisso. Se a gente trabalhar um pouco mais focado nas pessoas, no ser humano, isso trará mais benefício do que se nós estivermos focando nos recursos financeiros. Eles são importantes, mas sem o ser humano, nós não os teremos. Que joia! Bom, estamos aqui com o pastor Adenir, da Igreja Cristã Evangélica. Fique ligado aí, a gente já volta rapidinho aí, só os nossos colaboradores aí. Rapidinho a gente tá voltando. Bate-Papo Missionário é um programa do Pronasce, uma missão com muitas missões, que tem o intuito de trazer parceiros, pessoas de outras denominações, pastores, e nós temos o entendimento que somos uma só família, somos só um corpo, independente da placa, mas para que cada um contribua, né, com o seu conhecimento, com a sua fala, trazendo o despertamento para essa visão missionária, né, essa necessidade missionária. Nós temos uma deficiência hoje, né, que na verdade é a falta de missionários no campo, né? Então a Bíblia ela relata que nós devemos rogar ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Então assim, a demanda é muito maior de recursos humanos, porque nós acreditamos que o Senhor da Seara sustenta a seara. Amém? Temos os desafios financeiros que devem e podem ser compartilhados, e na medida que Deus vai falando ao coração, aqueles que vão contribuir aparecerão no meio do caminho. Mas o nosso rogo, o nosso clamor é para que o Senhor envie trabalhadores. Bom? Então, pastor Adenir, faça uma comparação, né? Veja aí uma comparação. Quando a gente fala das missões modernas, a gente lembra de William Carey, né? Que foi o pai das missões modernas. Então aquela geração, aquela época, né? Até a evangelização do Brasil, até chegar, quando chegou aqui os primeiros, a evangelização do Brasil, o cristianismo chegou a partir dos jesuítas, depois no 1800 chegou a parte dos evangélicos. Mas em tudo, eu queria que você fizesse uma comparação para a gente, uma reflexão sobre isso, com as missões atuais, essa contemporânea, né? Então o que o senhor acha? Qual que é a diferença entre elas? E em algum momento
nós, na atualidade, nós nos perdemos daquilo que é o foco que aqueles missionários tinham? Joia, uma boa pergunta. Quando a gente olha para a vida desses grandes missionários, o William Carey, o Jonathan Edwards, né, o John Cliff, o próprio Wesley, que talvez é o mais conhecido do século XVIII, e assim vem tantos e tantos missionários até chegar no principal do século XX, aí, que é o mais conhecido, que é o Billy Graham. Se a gente olha para as missões atuais, comparando aquelas, a gente vai ver que a gente perdeu sim um pouco do foco. Eu acredito que perdemos um pouco do foco, não estou questionando e criticando o atual, mas a gente olha assim mais fervor nesses homens do passado, nesses pais das missões que nós conhecemos. Eu até peço permissão para citar, na minha modesta opinião, o maior trabalho missionário, não no sentido numérico, porém o maior trabalho missionário que eu acho devido às condições e como ele abrangeu, que foram as missões dos morávios. Os moravianos lá do século XVIII, eles começam um trabalho missionário, eles começam uma torre de oração lá, liderado pelo conde Zinzendorf. Então há um mover de Deus tão sobrenatural no meio daquelas pessoas, lembrando que essa chamado de moravianos é um grupo seguidores de Hus, né, de Dom Hus, que eles são dispersos e eles chegam num determinado lugar após a Guerra dos 30, e os morávios, na verdade, eles chegam com moravianos, com batista, com presbiterianos, com luteranos, e a gente conhece o movimento moraviano, mas havia já uma mistura de cristãos. Quando há essa mistura de cristãos, de doutrinas teológicas diferentes, tem uma encrenca, tem ali umas desavenças entre eles, e aí o conde Zinzendorf, ele vem como jurista que era, ele traz ali algumas coisas, uma espécie de estatuto, e dentre o que eu queria destacar é aquele que as coisas secundárias não deveriam ser colocadas em primeiro lugar, mas sim o servir o Senhor. Esse grupo, eles têm um culto de oração, e ali há um mover sobrenatural de Deus sobre aquele grupo. É uma história muito bonita, convido você, se não conhecer, a conhecer melhor essa história. E eles criam ali uma torre, um relógio de oração com 24 homens e 24 mulheres, e assim a gente fica pensando como que isso aconteceu. Essas orações, elas duram interruptamente entre 100 a 120 anos de oração sem parar. Esses morávios, eles enviam, naquele contexto do século XVIII, eles enviam mais de 200 missionários. Eles enviam missionários, e naquele contexto não era um missionário que pega ali um voo, um trem e volta. Eram missionários que a maioria aí não voltavam mais. Tem 2 missionários morávios que se venderam como escravos para evangelizar um local que era somente frequentado e só tinha escravos. Então, quando eu pego esses homens, quando eu pego Wesley, quando eu olho para a vida desses homens que fizeram a diferença, eu me pergunto, talvez em nossa geração não está faltando crentes. Nós temos muito, nós temos tecnologia, nós temos recurso, nós temos hoje o Google, né, para nos tirar as dúvidas, nós temos como postar tanta coisa e chegar tão rápido, diferente deles. Talvez o que está nos faltando é fervor, é amor, é nos unirmos nas nossas diferenças, o respeito dos nossos irmãos que tem às vezes uma teologia um pouco diferente da nossa, mas que nós não podemos focar nisso, mas focar naquele de servir o Senhor e realmente dar as nossas vidas. Às vezes pararmos um pouco da interpretação do texto, que o pastor Orlando citou, o texto dizendo: Senhor, envie trabalhador para a sua seara. Eu não quero aqui abalar a fé dos ouvintes, né? Mas às vezes nós oramos demais nesse sentido e não entendemos o texto. Às vezes quando eu oro e falo: Senhor, envie trabalhador para a sua seara, o Senhor olha de lá e fala assim: e você? Por que você não está fazendo como deveria? Então eu queria convidar você, peça ao Senhor para que você seja um dos trabalhadores dessa seara, e que as gerações futuras, se o Senhor não volta antes, olhe para a nossa geração do século XXI e tenha tanto carinho, tanto respeito como nós temos pelas gerações do século XVIII até o século XX. Muito jóia, pastor. Obrigado pela contribuição. Quando o senhor citou os morávios, eu fico olhando essa comparação também com a nossa realidade hoje, porque quando eles estavam ali naquele começo, antes do avivamento, do fervor, a partir da oração, e aí esse despertamento missionário que houve com os morávios, essa diferença teológica era
motivo de briga demais, né? Uma desavença que havia na relação com a igreja. E Zinzendorf, ele traz uma explanação muito jóia, né? Em vários sermões, os domingos pela manhã, onde eles são despertados, né? E aí teve um domingo que houve esse despertamento fantástico, onde uns foram pedir perdão uns para os outros e começaram a olhar para um lado só, olhar para o mesmo propósito, ter a mesma visão e a mesma direção. Eu acho que falta isso para nós hoje como igreja, né? Porque hoje nós vivemos num momento onde o conhecimento está sendo bem despertado, aplicado, né? As pessoas têm voltado para o lado do conhecimento, mas nós estamos vivendo um momento onde as pessoas querem ter razão. Eu quero ter razão. A minha ideologia, a minha teologia tem mais sentido que a outra, né? Então, e às vezes isso nos divide. Mas chegou o tempo da igreja brasileira, a igreja mundial, essa igreja universal, nosso cristão universal, ela olhar para a mesma direção, olhar para o mesmo propósito. Porque se nós olharmos para o mesmo Cristo, certamente nós teremos mais força missionária, né? Bom, eu gostaria que o senhor pudesse fazer as suas considerações finais. Joia. Eu tenho pensado muito sobre isso, sobre fazer missões. Como que nós temos, por exemplo, até quando que nós podemos ter as divergências teológicas? Até quando o cristão pode se posicionar pelo fato dele ser reformado, ou pentecostal, ou neopentecostal? Até quando que nós podemos levar isso em conta? Claro, não estou aqui tentando convencer os nossos ouvintes para que eles aceitem tudo que acontece por aí. Mas o meu desafio, e eu acho que nós precisamos preocupar e procurar, pastor Orlando, é humildade. Humildade para reconhecer ao lado bom que existe nos cristãos diferentes, como fizeram os morávios. Os morávios, eles eram mais aqueles anabatistas, aqueles que foram perseguidos por parte dos seus irmãos, e agora eles estão misturados com presbiterianos, luteranos e batistas e etc. E agora eles definem no seu coração em servir o Senhor, em focar em servir o Senhor. Então eu tenho pensado sobre isso. Nós podemos ter assim nossas diferenças, divergências teológicas, mas o que nós precisamos principalmente de termos humildade. Humildade para pegar o que tem de bom naqueles que pensam diferente de nós e aplicar para as nossas vidas. Joia. Eu penso assim, pastor, nós temos as diferenças teológicas, mas isso não pode nos dividir. O que não pode ser negociado os absolutos da fé, né? A gente não negocia quando há uma incredulidade sobre a ressurreição de Jesus. Isso é inegociável. Agora, as questões teológicas, isso não nos pode dividir. Então, o Pronace é uma organização missionária interdenominacional. Nós respeitamos as teologias. A única coisa que nós não negociamos é os absolutos da fé. Quando o candidato vem aqui para estudar conosco, independente da sua denominação, independente daquilo que ele crê como teologia, nós o respeitamos e ele tem lugar no Pronace. Mas o que nós não aceitamos é quando fere as escrituras naquilo que são os absolutos dela, né? Então, mas joia, muito obrigado pela sua contribuição, pela amizade. O pastor Adenir, ele tem vindo ao Pronace lecionar aos vocacionados, ao grupo de missionários que estão em treinamento, se preparando para o envio, né? Então, no caso, hoje nós temos 3, né, missionários na base. É um casal, mas uma missionária que agora em março está indo para Moçambique, e esse casal está se preparando para o próximo ano. E nós temos agora uma leva de candidatos que começam agora em fevereiro, após o acampamento do Pronace, inicia também o seu treinamento de 1 ano e meio. Mas joia, muito obrigado, pastor Adenir, que Deus abençoe o senhor, a sua igreja, e você que vem para a região de Pontalina, ou eu moro na região de Pontalina, faça uma visita na igreja cristã evangélica, que você vai conhecer o pastor Adenir, e ele é um bom cozinheiro, viu? Além de ser um bom pregador. Tem uma brincadeira, um ditado que diz que quando uma moça
ou um rapaz for escolher o seu cônjuge, escolha alguém que saiba cozinhar, porque a beleza passa, mas a fome não, né? Então, acho que talvez a minha esposa pensou nisso. Um abraço e Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.